Desde pequeno, sou muito ligado ao futebol, graças à minha família e principalmente meu avô, que sempre me levava aos estádios e contava histórias da sua época. E sem dúvidas, a história que ele mais se orgulhava era de quando o time da sua cidade venceu a Copa do Brasil em pleno Maracanã lotado contra o Flamengo. E esse time era o Santo André. Dentre todas as pessoas que participaram da conquista, meu avô sempre exaltava uma em específico, Sérgio Soares. E não é por acaso. Em 2004, Sérgio iniciou o campeonato como jogador e ainda durante a competição se tornou auxiliar técnico, sendo fundamental na conquista. Por isso, decidi ir atrás de conhecer melhor a história do título e de um dos maiores ídolos do meu avô. A minha história com o Santo André, na verdade, ela começou em 2001. Foi quando eu cheguei no Santo André a primeira vez e nós conquistamos o acesso da Série A2 para a Série A1, que fazia um tempo que o Santo André não disputava o Paulistão. E ela seguiu. Dentro desse período, eu tive uma saída em 2002, né, que eu acabei saindo para o Juventus, e voltei em 2003. Voltando em 2003, eu disputei o Paulista, né, e a gente conquistou o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa Paulista, e ninguém dava nada por essa competição, né? Mas era uma competição que estava vaga na Copa do Brasil. Quando nós conquistamos o título, a ideia do clube era passarmos da primeira fase porque ia entrar uma verba que foi contra o Novo Horizonte lá em Goiânia, lá em Goiás. Bateu prensado, a bola vai sobrar com o Macanaki de voleio. Gol! Macanaki recebe pela esquerda, pode pintar o cruzamento, fez, Fumagalli errou, Jean Carlos, gol! Fumagalli enfiada de bola para o Macanaki, vem o cruzamento, Jean Carlos, gol! Cláudio recebe pela esquerda, bateu cruzado, Fábio contra, gol! Cláudio fez o cruzamento para o Elvis, tirou a marcação, bateu colocado, golaço! Deu 5-0 ele no jogo da volta. E para o Santo André aquilo já foi o suficiente, né? Você fazer 5-0, entrar um valor, né, para os cofres do clube. E na segunda fase nós pegamos o Atlético Mineiro. André recebe o Atlético e Edmilson faz as honras da casa. Agora Dedimar amplia. Jean Carlos se livra da marcação e abre uma boa vantagem para o jogo de volta, 3-0. No jogo fizemos 3-0 no Bruno, né? O Bruno lotado. Só que todo mundo achava, o Atlético consegue reverter lá, 3-0, mas o Atlético consegue reverter, que tinha um time bom. Nós fomos pro Mineirão, nosso time era experiente, tomamos 1-0 e seguramos o Atlético até os 40 e pouco do segundo tempo, quando o Atlético fez 2-0. E acabou que a gente, o placar agregado, a gente acabou vencendo por 3-2 e classificamos para a próxima fase. Horizonte, Márcio Araújo tabela com o Dejair e chuta de longe para marcar 1-0 para o Atlético Mineiro contra o Santo André. No segundo tempo, Juninho cruza e Márcio Santos faz de cabeça. Atlético 2, Santo André 0. Como o primeiro jogo foi 3-0 para o time paulista, é Santo André e Guarani agora. E mais um time listradinho de alvinegro abraça a zebra. Mais um valor entrando, mas só que eliminando um gigante. Quando nós passamos pelo Atlético Mineiro, o time foi meio que desmanchado, saíram vários jogadores, né? E nós fomos para Campinas jogar contra o Guarani com 14 jogadores. Pô, a gente olhava, não tinha jogador. A diretoria estava tentando trazer jogador, mas você tinha que escrever o jogador, acho que dentro da semana para poder jogar. E a Copa do Brasil geralmente era no meio de semana. E a gente não estava. Os caras saíram, foram emprestados, foram negociados, na verdade, né? O Santo André acabou recebendo algum dinheiro por isso, né? E nós, entre nós também, a gente ficou aqui, parceiro, né? Vamos embora. 14 jogadores e no jogo lá em Campinas nós empatamos 1-1 com o Guarani, gol do Dedimar. Em Campinas, Dedimar dribla na intermediária, avança e chuta de longe para fazer o gol do Santo André contra o Guarani. Só que Marlon cruza e Viola marca de peito, Guarani 1, Santo André 1. E ali foi meu último jogo, meu contrato encerrado. Aí recebi um convite do presidente, saudoso Jair, né? E eles me convidaram para fazer parte da comissão. Quando eu recebi esse convite, falei, sabe uma coisa, eu vou aceitar, vou ficar aqui. Só que o Ferreira saiu,
nosso próximo adversário seria o Palmeiras. O Luiz Carlos Ferreira saiu, e hoje também não está entre nós. E o Ferreira disse, o Santo André chegou onde tinha que chegar. Aí o Santo André foi, contratou o Péricles Chamusca. Só que o Chamusca trouxe o seu auxiliar, ele tinha uma ação contra o Santo André. Aí o presidente falou, não, esse auxiliar eu não quero. Aí o que aconteceu? O Sérgio tá aí, o Sérgio te ajuda. Eu tinha jogado com essa rapaziada e os caras me respeitavam muito. Vamos pro jogo do Palmeiras, né? O primeiro jogo, 3-3. Os palmeirenses se acendem para valer quando Correia cobra escanteio e Magrão desvia. Diego Souza mergulha. Pouco depois, Marcos não segura este chute de Osmar. 1-1. Wagner Love recebe cruzamento de Munhoz e é puxado pela camisa. Nesse caso, não é preciso nenhum holofote para ver que foi pênalti. O colombiano bate rasteiro e amplia 2-1. Minutos antes do intervalo, o Santo André empata de novo. Barbieri cobra a falta, a bola desvia em Diego Souza e engana Marcos. 2-2. A situação piora com este gol de Sandro Gaúcho. Ele recebe cruzamento livre de marcação e vira. 3-2 para o Santo André. Leonardo deixa tudo igual de cabeça. Claro que nós queremos a vitória, mas o empate na Copa do Brasil com 3 gols é bastante favorável. 3-3, 3 gols fora de casa, o Palmeiras já está classificado. Só que a gente tinha conseguido remontar um elenco muito focado. Nós fomos para o jogo do Parque Antártica e esse jogo o Chamusca foi expulso. Durante a partida contra o Palmeiras, o técnico Péricles Chamusca foi expulso e posteriormente punido por mais de 60 dias sem poder sequer comandar a equipe de dentro do gramado. Por conta disso, Sérgio Soares, que já havia se tornado auxiliar técnico de uma hora para outra, teve que queimar mais uma etapa e ficou responsável por ser o treinador à beira do campo. 4-2 para o Palmeiras. Saiu na frente aos 12 minutos. Após cobrança de escanteio, Sandro Gaúcho de cabeça fez 1-0. O Palmeiras chegou ao empate 5 minutos depois com o Marcinho. Ele arriscou de fora da área, a bola desviou em Wagner Love e entrou. O Palmeiras virou o jogo em um lance duvidoso. Lúcio cruzou e Correia fez 2-1. Os jogadores do Santo André reclamaram um toque de mão. Aos 20 minutos, falta da direita e Osmar de cabeça deixou tudo igual outra vez. Aos 39, Baiano de falta colocou o Palmeiras na frente de novo, 3-2. Aos 23 da segunda etapa, depois do bate-rebate, a bola sobrou para Wagner Love fazer o quarto do Verdão. O Chamusca subiu e a gente estava perdendo em 4-2, eu lembro como se fosse hoje, eu olhei no relógio, tinha 35 minutos, 4-2 para o Palmeiras. E a gente jogava com 3 zagueiros. Cheguei no ouvido do Chamusca, porque o presidente estava aqui na nossa frente, falei, Chamusca, 35, vamos tirar um zagueiro, vamos pôr o Tássio, não temos nada a perder. Aí passando informação lá para baixo, né, o preparador físico era o Estélio. Aí o Estélio não queria botar o Tássio. Não, mas porque o Tássio... Não, sério, bota o Tássio aí, que o Chamusca falou que é pra pôr, vamos tirar um zagueiro e o Tássio vai jogar mais à frente. Aí chamaram o Tássio lá, o Tássio foi. Primeira bola, o Edmar Tum, falta o Tássio de cabeça, 4-3. Outra bola, aí já tava 43 aí, Tum, o Edmar de novo, Sandro Gaúcho, Tum, 4-4. Pô, o Palmeiras aquilo foi uma ducha de água fria, né? O Parque Antártica murchou. E nós tínhamos um time experiente, seguramos, passamos. E Santo André classificado às semifinais da Copa do Brasil. A partir desse momento que nós passamos, nós já começamos a olhar diferente a competição. Nós íamos para a semifinal contra o 15 de Campo Bom, né? O 15 tinha eliminado o Vasco e a gente eliminou o Palmeiras. Na outra semifinal era Flamengo e Vitória. Como jogamos com 15 no Pacaembu, o Pacaembu ficou meio frio e tal. Perdemos de 4-3. Frio até para Gaúcho.
E primeiro tempo com os visitantes dominando. E a arma do Santo André contra o Palmeiras, que foi a bola cruzada na área, matou o Santo André contra o 15. Primeiro com Bebeto, em posição legal. O empate veio depois do pênalti de Luiz Oscar em Romerito. Barbieri bateu e empatou. Para espantar o frio, gols. Assim foi o segundo tempo. Logo aos 6 minutos, Dauri, de cabeça, fez 2-1, 15. 2 minutos depois, Patrício arriscou. Júnior aceitou, 3-1. Ainda tinha mais um de cabeça para o 15. Bebeto sozinho, livre, 4-1. Com uma boa vantagem, o 15 relaxou e o Santo André buscou a reação. Tássio pegou de fora da área um bonito chute, 4-2. E Osmar, completando o cruzamento, fez o terceiro do time do ABC Paulista, 4-3. Já suspenso, eu passei a figurar na área técnica. O 15 saiu da frente, aumentou a vantagem. O que se viu na arquibancada do Olímpico, só a seleção havia conseguido. Gremistas, colorados, lado a lado, com o 15 de novembro. O entusiasmo vem da vitória no primeiro jogo por 4-3. Mas o 15 quer mais. Belmonte faz 1-0. Um jovem de 37 anos na área técnica, só que ainda eu tinha contato com o Chamusca e tal, a comunicação. Eu pedi a tranquilidade, o Ramalho olhava para mim, né? E aí, Sérgio, eu falei, calma, tenha calma. E o Sandro Gaúcho viveu uma grande fase nessa Copa do Brasil. O Sandro fez um gol espetacular, um gol lindo. Sandro Gaúcho vence a defesa e empata um golaço. Um espetacular, driblou dentro da área, 2, 3, gol, goleiro, tum, chapou, 1-1. Aí eu acho que o Sandro fez 2-1, virou 2-1 para nós no primeiro tempo. E ele, de novo, só que de cabeça, faz 2-1. Aí botei o Macanaki no jogo. Na primeira bola no escanteio, o Macanaki de 100 pulo, fez 3-1. E não é que deu. Depois do escanteio, Macanaki aproveita. 3-1 Santo André. Por aquilo pro 15, 3-1, os caras deram uma... A gente segurou, tal, classificamos. E eu fui analisar os nossos adversários do outro lado, que era Vitória e Flamengo. Estudando, olhando, vi 5 vídeos do Flamengo e do Vitória. Aí eu, numa reunião com o Chamusca, eu falei, Chamusca, nosso melhor adversário é o Flamengo. Eu falei, mas como, Sérgio? O Flamengo é muito forte. Eu falei, não, Chamusca, forte vai ser o Vitória, porque o Vitória tinha jogadores rápidos, que era o Edilson, tinha outros três jogadores que jogavam pelo lado, que tinha velocidade, o Edilson centralizado, e a gente vai ter dificuldade com o Vitória. O Flamengo, por que o Flamengo? Dava 25 para frente, o Flamengo no segundo tempo tinha uma queda fisicamente. Aí eu falei, Chamusca, o Flamengo acontece isso. E nosso time era muito bem fisicamente, né? Era um time consistente, 3 zagueiros, Edmar e Ramalho, Dirceu e Ramalho no meio. Tinha o Romerito, que era um tanque pelo corredor do lado esquerdo, né? O Nelsinho pelo lado direito, o Elvis, que conduzia bem o setor de meio, e o Sandro e o Osmar na frente. E ainda nós tínhamos os meninos no banco que davam sustentação. Foi por isso a gente tem que pegar, se acontecer, tem que ser o Flamengo, porque a gente tem chance. Só que isso era uma conversa interna, né? O ambiente externo, a hora que viu Santo André e Flamengo, o Flamengo passou para nós, é o que nós queríamos. Mas o ambiente externo falou, o Flamengo já é campeão, esquece, vai pegar o Santo André, o Flamengo é campeão. Esse dia o Parque Antártico, a torcida do Santo André conseguiu ir bastante gente, e a torcida do Santo André compareceu em grande número, estava abarrotado o Parque Antártico, e tinha muita gente torcendo para o Santo André também, né, que não era palmeirense, corintiano, estava torcendo para o Santo André. E a gente fez um baita jogo, foi 2-2 o jogo. Aí vem bola para a área, Douglas tocou de lado, Ibson arriscou, meteu para a área, toque de cabeça, gol! Lá pela direita. Aí Romerito fez bem a finta, limpou, ele trabalha na perna esquerda, tentou o lançamento, toque de cabeça, gol! Fabiano fez o corte lá atrás, insiste o Santo André, André Bahia chega por ali, a bola batida, gol!
Atiçou para a cobrança, perna esquerda, partiu a bomba. A gente fez um baita jogo e todo mundo, pô, mas o Flamengo fez 2 gols, não sei o que e tal. Gente, nós fizemos um baita jogo. O que nós temos que pensar? E aí, conversando, eu, Chamusca, o preparador físico, nós vamos para o Maracanã, o Flamengo tem uma vantagem. Mas você acha que o Flamengo jogando contra o Santo André vai ficar atrás, segurando a vantagem embaixo do braço? Não vai. A torcida com 80 mil no Maracanã, os caras vão querer vir para dentro, vão tentar. E foi isso que aconteceu. Como nós chegamos 2 dias antes do Rio, eu sempre vou dar uma volta e naquela época tinha ainda o jornal, né? As notícias impressas, que era Lance, Gazeta, que era espetacular. E eu fui numa banca, tinha o Lance na capa, um urubu em cima da bandeira do Santo André, né? Falei, pô, esse daqui dá pra gente usar. Comprei, levei, guardei lá, aí o Chamusca passou na palestra o vídeo, aí eu peguei o jornal, tava em cima da mesa, aí pedi pro Dedimar, que era o capitão, Dedimar, tem um jornal aí, eu quero que você pegue e mostre pros caras e o que vocês acham que isso representa. Aí o Dedimar pegou o jornal e levantou, né? Pô, os caras xingaram e tal, não sei o que. Pô, esses caras vão ver, não sei o que. Aquela coisa toda que a gente foi aguçando. Nós treinamos no Fluminense, a torcida do Fluminense estava lá no treino, pô, dando um apoio para nós, né? Que natural, rivalidade. Então todos esses ingredientes que envolvem o futebol, a gente procurou usar. Quando nós chegamos no caminho do Maracanã, a gente estava no ônibus, pô, e tava um mar rubro-negro. O ônibus teve que ir devagar, mesmo com batedura, a torcida do Flamengo balançava no ônibus, e Mengo, não sei o quê. E a gente dentro do ônibus fala, tá aí, ó, tudo isso é pra vocês, meu. E a torcida gritando, Mengo. A gente chegou no Maracanã, e eu subi, Fernandinho Fernandes, né, tava no grau, falei, Fernandinho, que é isso aí? Pô, Sérgio, você não tá sabendo que tem um palco aí, vai ter o show da Ivete? Os caras já contrataram a Ivete, porque na época a torcida do Flamengo era quase um hino, né? A música Poeira. E era a música da Ivete. Pô, e eles contrataram a Ivete e botaram um palco entre os bancos, né? E o show tava pronto. Aí eu desci, cheguei pros caras e falei assim, pô, vocês já foram lá ver o gramado? Tá bom pra caramba. Não, Sérgio, eu não fui lá ainda não. Falei, vão lá e dão uma olhadinha pra esquerda de vocês. Tem um negocinho lá diferente. Os caras subiram. Os caras subiram, viram o palco, ficaram doidos, falaram que era o show da Ivete, que os caras já tinham contratado e tal. Aí os caras desceram, e aí, viram lá, pô, Sérgio, esses caras vão fazer, vamos fazer festa aí, já tá pronto aí. E aí, vocês? Não, pô, o Romerito é um cara extremamente comprometido, sabe? Pô, o cara ficou com o olho desse tamanho, eu falei, agora estamos prontos. E a gente treinava muito bola parada, né? Aí a gente sabia que o Júlio César, o goleiro do Flamengo, tinha uma dificuldade de sair do gol. O Chamusca treinou o Sandro Gaúcho ficando dentro do gol, o Elvis batendo e o Sandro saindo para vir fazer o cabeceio. Teve 5 no primeiro tempo e 1 agora já no segundo. Veio a primeira cobrança de escanteio do Santo André, a jogada aérea é um forte do time do Santo André. Cruzamento, bola para a área, gol! 6 minutos numa jogada dessa aí, nós fizemos 1-0. E eu olhei no relógio e falei, pô, 6 minutos. Mais 20 é o tempo que a gente tem para segurar esses caras. Os caras vão vir e eles vão miar. Com 25, 23, 25, uma arrancada, o Osmar saiu pela esquerda, cruzou o Elvis, entrou na área, 2-0. Falei, pô, se com 25 os caras iam cair fisicamente, 25 tá 2-0 para nós, porra, esquece, vai ser muito difícil dos caras. E os caras não conseguiam chegar no sul. E eu vou olhando no relógio, 35. Aí eu pensava comigo assim, porra, 35? Esses caras não empatam mais não. E o Maracanã calado. Quando a sensação que eu tenho, e aí é a minha experiência de futebol, que eu joguei 19 anos, quando você está na casa do adversário e a torcida do adversário está calada, é porque você está superior. E o Santo André estava superior ao longo do jogo. E a torcida do Santo André tinha 500 pessoas e parecia que nós estávamos jogando aqui no Bruno José Daniel.
E foi dessa forma que a gente conquistou. E o Fernandinho falou, espera, Sérgio, ele me segurou, o Carlos Silva apitou. Falei, porra, é uma emoção da minha vida. Um cara de 37 anos que jogou a competição, que foi auxiliar e ali estava na área técnica. Para mim é uma emoção que eu trago comigo agora falando, eu vou ver nas imagens na minha cabeça. Foi surreal, é espetacular. Então foi 2004, foi um ano assim que eu trago de muita experiência para minha vida. Onde a minha história começou como comissão, ela começou gigante, isso não é normal. Por isso a Copa do Brasil, o título para a cidade foi importante, para mim será importante até o final do dia da minha existência. Quem aparece por ali é Dirceu, partida impecável do Dirceu no meio campo. Domina, toca de lado, Ronaldo. Santo André quer o final do jogo, acabou! Acabou! O Santo André é campeão da Copa do Brasil de 2004. Faça festa, torcedor do Ramalhão. Você que é do ABC, você que é de Santo André, faça a sua festa com todos os méritos. Vitória incontestável, 2 para o Santo André, 0 para o Flamengo. Um gol de Sandro Gaúcho e outro de Elvis. Os jogadores do Santo André correm ali para perto da torcida, que acreditou, que veio, que encarou a grande torcida do Flamengo no Maracanã. Diga-se de passagem, não foi hostilizado em momento algum. Veja pela tomada aérea como está praticamente vazio a esta altura o Maracanã. Festa do Santo André. Santo André, o grande campeão da Copa do Brasil de 2004.